Você já imaginou criar um SaaS do zero em apenas 8 horas, sem equipe de programação, sem pagar uma software house, sem freela, sem saber programar e, mais importante, sem gastar R$ 1 totalmente de graça? Foi exatamente isso que eu fiz. Peguei minha ideia, sentei no computador, abri o ChatGPT, abri o Lovable e comecei a fazer o meu micro SaaS. Aqui eu tenho uma startup que chama ClickPad, é um SaaS de gestão e vendas para restaurantes. E qual a ideia que eu tive? Eu precisava criar um programa de indicação aqui para minha empresa, para gestores de tráfego, pessoal que vende máquina de cartão, quem trabalha com serviço de marketing para restaurantes. Eu precisava de um sistema que o quê? Eu pudesse cadastrar um afiliado, ele pudesse ter o link de indicação exclusivo dele para indicar para os restaurantes, a gente receber isso e poder contabilizar quantas indicações esse afiliado fez, quanto ele tem para receber de comissão e tudo mais. E aí, graças à inteligência artificial, por mais que eu seja uma pessoa da tecnologia, não sou um programador, consegui fazer isso sem encher a minha equipe de tecnologia de demanda, consegui eu mesmo sozinho fazer, botar no ar e colocar os meus afiliados para se cadastrar. Eu vou mostrar aqui agora o passo a passo do que eu fiz, que assim como eu, você que tem um projeto para tirar do papel, tá sem dinheiro, não tem equipe de tecnologia, você que é um gestor de growth, um gestor de vendas, você quer desenvolver alguma coisa que você sabe que iria melhorar o seu fluxo de trabalho ou para fazer algum experimento, fica de olho nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar aqui agora o passo a passo do que eu fiz para desenvolver esse SaaS e colocar ele no ar pronto para ser usado. E olha, esse aqui, ele até poderia virar um produto, eu poderia comercializar esse SaaS como um produto aqui facilmente, tranquilamente. Então, já dá um like aí no vídeo, já dá aquela moral. Vamos aqui para o computador, que eu vou mostrar aqui tudo que eu fiz. Então, já aqui no computador, eu vou mostrar para vocês os primeiros passos do que eu fiz, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui de início? Eu vim abrir meu ChatGPT e descrever aqui um prompt, que eu queria criar uma ferramenta de programa de indicação aqui para minha empresa, que eu precisava de uma landing page com as informações do programa de indicação, com as copies e tal, que eu queria os CTAs e tal. Descrever aqui para o ChatGPT tudo que eu queria que o meu sistema fizesse, né? Então, coloquei aqui os requisitos do sistema e tal, e falei aqui para o ChatGPT, estruture isso descrevendo como se fosse descrever a demanda que o time de engenharia de software teria para eles desenvolverem. Então, o ChatGPT ele veio, me descreveu aqui todo o projeto, tudo que teria. Então, aqui a parte da landing page, a parte do cálculo da comissão, o painel que os afiliados têm acesso para eles verem, né, as empresas que ele indicou, quem virou cliente, quem não virou, né? Então, todos os requisitos, o ChatGPT ele me descreveu aqui, né? Aí ele me pediu aqui algumas coisas, pronto. Ele me descreveu tudo aqui. E aí o que eu fiz? Vim aqui para o meu Lovable. Peguei tudo aquilo que o ChatGPT descreveu para mim, vim aqui no Lovable. O Lovable é uma ferramenta de desenvolvimento no code via prompt. Então você vem aqui, joga o seu prompt e ele começa a montar, codar o seu projeto, né? Tanto que aqui tem o código da sua página, toda a estrutura, né? O porquê que eu usei o ChatGPT? Primeiro, para o ChatGPT ele fazer um melhor prompt, que eu teria um melhor proveito na hora de lançar aqui no Lovable. Por quê? O Lovable, apesar dele ter um plano grátis, o plano grátis do Lovable você tem 5 tokens diários para fazer o seu desenvolvimento. Então, tem tarefas que gasta 0,5 token, 0,8 e por aí vai. Então, isso tem que ser muito bem aproveitado, porque são só 5 por dia e 30 por mês. Então, é importante usar o ChatGPT para essa tarefa justamente
para você ter certeza que você está fazendo um bom prompt para jogar aqui no Lovable. Joguei o meu prompt aqui no Lovable, tudo que eu precisava, ele começou a desenvolver aqui para mim, toda a estrutura, tudo que eu precisava. O legal do Lovable, ele tem conexão aqui com o banco de dados com o Supabase, e você também pode fazer conexão no GitHub. Então você faz conexão com o GitHub, o Lovable cria um repositório lá do seu projeto no GitHub, e você já tem toda a sua estrutura de código lá no GitHub. Isso é legal por quê? Quem já tem uma noção de programação pode aproveitar isso para mexer diretamente no código para fazer alguma coisa e economizar os tokens aqui do Lovable. E o Supabase, ele também tem plano grátis, então ele supre muito bem muitas necessidades aí. O plano grátis dele tem muito recurso, muito tamanho ali de armazenamento, então o Lovable desenrola muito bem aí na missão do banco de dados. E aí, ele fez tudo aqui para mim, eu fui pedindo algumas correções que precisava, e tudo isso vai gastando ali os tokens, né? Então ele finalizou tudo para mim, ele fez conexão com o banco de dados, alterou as coisas do banco de dados que precisava, né? Então ele foi fazendo tudo isso. E aí, ainda no final, o que eu fiz aqui para complementar o que eu precisava? Eu pedi aqui já para ele estruturar o meu SEO da landing page, com copies e falando melhor sobre o programa de indicação, e que para esse SEO fosse pensado não só em ranking do Google, mas também de recomendação nas ferramentas de inteligência artificial, aqui no próprio ChatGPT, Gemini, no Manus, no Perplexity, qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que, caso alguém fosse fazer uma pergunta para uma dessas ferramentas de algo relacionado aqui ao meu programa de indicação, ele fosse indicado lá nessas ferramentas de IA. E aqui ele me criou toda a minha estrutura de SEO, tudo que eu precisava fazer referente a SEO, meta tags, metadados, tudo aqui que eu precisava, que isso eu também joguei aqui na minha conta, aqui no meu prompt do Lovable, e ele fez tudo aqui para mim da forma que eu precisava, né? Isso aqui gastou muito mais do que 5 tokens, foram no total aí umas 8 horas de trabalho no total. Mas aí o que o Lovable tem de legal? Quando você manda o seu link de indicação para alguém, a pessoa que fizer o cadastro no Lovable pelo seu link de indicação, ela ganha 10 tokens, e você que indicou também ganha 10 tokens, mas isso tem o limite de 5 indicações. Então você pode mandar para um amigo que também se interessa por desenvolvimento com inteligência artificial, pode mandar para alguém, falar para essa pessoa se cadastrar, porém você só ganha os seus tokens a hora que essa pessoa faz o projeto dela e publica no ar. Então terminei tudo aqui, quando termina, você vem aqui em Publish, você pode continuar utilizando aqui o subdomínio do Lovable, né? Ou você também pode fazer cadastro nessa ferramenta aqui, chama Netlify. É uma ferramenta para você criar deploy e hospedagem. Ela tem plano grátis. E aí, essa ferramenta aqui, o Netlify, ela pega tudo do seu repositório do GitHub e coloca no ar. Então, você pode utilizar aqui o Netlify para usar o seu domínio próprio. É só você redirecionar o seu DNS aqui para o Netlify, colocar o seu domínio aqui na plataforma deles, e aí você consegue utilizar o site, a ferramenta que você criar no seu domínio próprio. Isso é muito legal e de graça, sem você gastar R$1. Caso você não tenha o domínio, você vai gastar ali o dinheiro de comprar o domínio. Por exemplo, um .com.br é coisa de R$40 no ano, .com. Lá no site da GoDaddy tem vários domínios baratinhos, tipo .online, que no primeiro ano você paga ali $1, né? E aí você pode usar o Netlify aqui para isso, também para você publicar o seu projeto sem o subdomínio do Lovable.
e sem ficar aparecendo aqui o que foi feito com o Lovable. Então, aqui foi o resultado da minha landing page. Ela ficou assim, ela tem um botão aqui para a pessoa se cadastrar, né? Ou para ela fazer o acesso na conta dela, que explica tudo sobre o meu programa de indicação, para quem que ele serve, tudo da forma que eu precisava, uma landing page ali simples e eficaz. Aqui eu tenho o painel administrativo do afiliado, ou seja, quem for afiliado vai ter esse painel aqui, que a pessoa aqui vê a quantidade de empresas que ela indicou para a gente, quanto ela recebeu de comissão esse mês, quanto ela tem para receber no mês seguinte, quanto ela já recebeu de comissão no total de estabelecimentos que ela indicou, as empresas que ela indicou, se virou cliente ou não, ou se está pendente ainda da contratação, porque a ideia do meu programa de indicação é só a pessoa indicar a empresa para a gente mesmo fecha essa venda, né? E aí, além aqui do painel do afiliado, a gente tem aqui o nosso super admin, que é o quê? É o painel aonde eu posso ver os meus afiliados cadastrados, quantas empresas esse afiliado indicou aqui para mim, qual que é a taxa de conversão que a gente teve com as indicações desse afiliado, quanto a gente já pagou de comissão para ele, quanto tem para pagar no mês seguinte, e as empresas que realmente viraram clientes, aqui a gente pode marcar como pago a comissão daquela empresa, quem virou cliente ou não, então a gente pode colocar aqui, que virou cliente, valor do plano, que é com base aqui no valor do plano que a ferramenta vai fazer o cálculo automático da comissão do nosso afiliado, se ele está pendente, se ele está ativo, se não está. E aqui a gente consegue ver total de indicações, nossa taxa de conversão, total que a gente tem para pagar de comissão no mês seguinte, total que a gente já pagou de comissão. Isso tudo eu fiz de graça em algumas horas do meu dia, publiquei e coloquei no ar. E além disso, eu fiz uma outra ferramenta que o quê? Eu precisava de algo ali chamativo para gerar leads para minha empresa. E aí, o que eu fiz? Para não gerar custo de infraestrutura novo para a gente, ter que mexer em plano, lançar plano novo, eu fiz aqui uma ferramenta de cardápio digital gratuito aqui para minha empresa, para a gente capturar lead, né? Então, uma ferramenta simples ali, 5% ali do que o meu SaaS, o ClickPad, oferece ali no total. Eu fiz a mesma coisa. Vi no ChatGPT, coloquei uma ideia, pedi para ele estruturar aqui como se fosse passar para a equipe de desenvolvimento. Ele estruturou tudo para mim, fiz a mesma coisa que eu fiz com o programa de indicação. Vim aqui no Lovable, joguei tudo aqui, ele veio desenvolvendo. Então, a mesma coisa, ele criou para mim a landing page, tem aqui a área para o estabelecimentos cadastrar, e esse aqui eu usei, eu comprei um domínio próprio só para isso. Então, aqui eu tenho o meu domínio próprio, que é o cardápio grátis.online, tem a landing page, aqui o lugar se cadastra, acessa a conta dele, explicando como é que funciona a ferramenta aqui, né? Tudo bem legalzinho. Então, aqui a pessoa tem acesso aqui a acessar a conta dela, do restaurante dela. Deixa eu ver aqui se eu lembro a senha. Pronto. Aqui tem o painel do restaurante, ele vem, cadastra a categoria de produtos dele, cadastra os produtos dele, coloca valor, qual categoria pertence, né? Coloca aqui os adicionais, por exemplo, para quem vai comprar pizza 66, adicional de lanche, por aí vai. As áreas de entrega, que ele entrega, o bairro e valor. Consigo colocar aqui logo, banner, telefone do WhatsApp que ele vai receber o pedido, né? Então, notou aqui que aqui não tem um painel de pedidos. Qual que é a ideia aqui desse cardápio digital que eu criei? É ser uma ferramenta muito simples, que o cara que ainda recebe os pedidos dele ali, que ele manda PDF, manda a foto do cardápio para o cliente, e aí o cliente tem que digitar lá no WhatsApp que vai pedir, o lugar perguntar qual que é o endereço e forma de pagamento. A ideia aqui é agilizar o pedido do cliente. Então, tem aqui o link do cardápio digital do estabelecimento, aqui depois dele configurar, e aqui em cima tem isso aqui fixo para ele conhecer o nosso sistema completo, que direciona para o nosso site, e aqui para direcionar
pro WhatsApp do nosso comercial. Então, tem aqui, ó, o cardápio digital lá do estabelecimento, responsivo, bonitinho, como precisa ser, porque as pessoas vão acessar pelo celular. A pessoa vem aqui, acessa, coloca os adicionais no lanche dela, e aí adiciona ali bebidas, tudo certo, confirma o pedido, vê aqui tudo que ele pediu está certinho, o valor que deu, coloca aqui o endereço dela aqui, ó. Coloca tudo aqui que ela precisa, o bairro que ela tá, já vai somar ali a taxa de entrega, e ela pega, manda enviar o pedido, esse cardápio digital ele forma uma mensagem de WhatsApp e envia ali no WhatsApp do restaurante. Então, aí vocês podem ver que tanto essa ferramenta do cardápio digital quanto a ferramenta do programa de indicação, eu criei, cada dia eu me dediquei a fazer a finalizar eles e colocar no ar, né, ali, tudo configurado, tudo pronto para uso de verdade, e tudo isso sem gastar R$1, né? E eu vivo aí de startups, de desenvolver empresas, tirar do papel há muitos anos, mesmo sem saber programar. E anos atrás, se você fosse fazer isso, você ia precisar, no mínimo, de um programador de pleno para sênior, né, para trazer para o seu projeto, te ajudar a fazer isso, ou contratar um freelancer, ou contratar uma software house, e isso custaria mais tempo e mais dinheiro. Por exemplo, mesmo uma ferramenta básica como essa do cardápio digital, que é bem menor do que a do programa de indicação, se um programador fosse codar isso aqui, um programador muito bom, ele levaria na base de uma semana para fazer isso, que eu fiz aqui em apenas 8 horas, né? Então, se você, empreendedor, gestor de vendas, gestor de marketing, qualquer coisa que seja, se você precisa de uma ferramenta, automatizar alguma coisa para melhorar o fluxo de trabalho, como, por exemplo, essa ferramenta do programa de indicação, poderia ser uma planilha de Google Sheets com Google Forms, eu controlar isso tudo por planilha, mas ia dar um trabalho muito grande, né? Não ia conseguir catalogar direito os afiliados, quanto eles têm para receber de comissão, tudo mais, né? Então, criei uma ferramenta ali, em um dia, pronto, fiz isso, publiquei no ar, né? Bem fácil, passo a passo, simples, não tem receita de bolo. Então, se você ficou até aqui, agradeço aí por você ter ficado até aqui, e não se esquece aí de se inscrever, porque eu sempre vou estar postando aqui coisas não só sobre ferramentas de inteligência artificial, desenvolvimento no code, mas também coisas relacionadas a empreendedorismo e startups, beleza? Então, valeu!